Hoje nós vamos falar aqui, vamos ver dois casos. Normalmente é um caso clínico por dia. Vou mostrar né? Se for um pouco rápido, a gente mostra outro, se der tempo, tá? Senão a gente mostra um só mesmo, dependendo da discussão que for em cima dele, tá? Nós vamos falar hoje, eu tenho percebido assim que o pessoal gosta mais, nos comentários inbox, as perguntas são mais em relação a casos com ancoragem esquelética, né? E eu entendo isso, porque hoje eu falo isso todo dia, não canso, que a ortodontia mudou totalmente, né? Nós aumentamos muito os limites da ortodontia com ancoragem esquelética. Quando eu falo, gente, que aumentou os limites da ortodontia com ancoragem esquelética, o que eu quero dizer? A ortodontia tinha até um limite para ela trabalhar. Chegava naquele limite, dali para frente era só a cirurgia ortognática que nos ajudava. Que nos ajudava não, era o limite, começava o limite da cirurgia ortognática. Então, esse limite que a ortodontia aumentou ele, jogou mais para frente a partir do momento que nós estamos usando a ancoragem esquelética. Porém, tem esse limite ainda, tem a cirurgia ortognática, né? Nós não vamos conseguir resolver todos os casos com ancoragem esquelética, casos com discrepâncias esqueléticas muito severas, com queixa de face, não adianta a gente ter ancoragem esquelética, né? Vai tudo da queixa do paciente também e da possibilidade de tratamento de compensação, né? Então, a gente entende que o interesse maior está nos casos com ancoragem esquelética, né? Então, nós vamos falar aqui, vamos tentar mostrar mais casos com ancoragem esquelética, em vez de 100. Eu fico mostrando o caso clínico e esqueço que eu tenho que mostrar um caso clínico do protocolo manhãs também, né? Tem tantos casos clínicos aqui do protocolo. E do que nós estamos fazendo no paciente com um pouco mais de idade, já em classe 3, né, que já passou do pico de crescimento, que está lá com seus 17, 18 anos de idade, já passou, já acabou o crescimento, se nós temos o que fazer, então nós vamos mostrar algum caso clínico assim também, tá? E do protocolo manhãs eu tenho postado bastante coisa falando sobre o protocolo, sobre hoje eu postei sobre as indicações, tá? A gente dá quase que uma aula, eu não aguento postar um negocinho qualquer, só simples assim, né? Então eu mostrei hoje, se vocês derem uma olhada na nossa... Tá no Facebook, tá no Instagram, falando sobre a indicação, né, da classe 3, que é as formas de tratamento, que por exemplo... A classe 3 esquelética do paciente com 5, a gente já começa a tratar com 5 anos, 5, 6, 7 anos de idade. Na dentadura decídua e mista jovem, a indicação é de junção e tração maxilar mesmo, né? Apoiado nos dentes ou com RAS também, apoiado em mucosa. A gente não precisa de ancoragem esquelética. Mas o que eu uso nessa fase... que eu não quero depender do meu paciente totalmente com usar máscara, porque você tem que ter um uso de máscara de 14, 16 horas por dia. Então nós fazemos um arco lingual modificado, já faz muitos anos que eu faço esse arco lingual, né? Para o paciente usar à noite, ele só usa máscara à noite, e de dia ele usa elástico de classe 3, tá? Agora, isso no paciente em crescimento, dentadura decídua e mista jovem. Esse arco lingual modificado está postado lá, inclusive como faz, tá? Os fios que fazem. Se vocês quiserem é só mostrar pro protético de vocês que ele faz isso aí sem problema nenhum para vocês, tá? Então o paciente usa muito mais tranquilo o tratamento. Agora, dentadura decídua e mista jovem. Passou disso, mista tardia, permanente jovem, o tratamento ancorado em dente só, gente, não adianta mais não, porque as suturas já estão todas mais adaptadas na face. Você vai tracionar a maxila apoiada em dente, não vem o osso quase. Vem muito pouco, diminui o efeito ortopédico e aumenta o efeito ortodôntico. Aí vem dente, mesialização dos dentes posteriores e vestibularização dos incisivos. Então aí entra a ancoragem esquelética. Tratamento da classe 3 no paciente com 9, 10, 11, 12 anos de idade, acaba sendo quase que uma negligência não tratar com ancoragem esquelética. Porque se tem ancoragem esquelética que te dá mais resultados para isso, por que nós vamos fazer o convencional? E perder essa janela de oportunidade de tratamento dele, que daqui a pouco você não tem mais. Aí o caso obrigatoriamente vai para uma cirurgia. Se a gente tratar ele na fase correta com a ancoragem esquelética, nós temos uma chance maior dele escapar da cirurgia. Mas não dele ter certeza que não vai fazer, não, né? Certeza a gente não dá nunca. Joselene Franzoni, tudo bem, Joselene? Uma colega nossa também, foi aluna nossa e hoje é colega nossa, ortodontista. Angélica Lins, tudo bem, Angélica? Beleza. Bom, vamos lá então. Se vocês quiserem ver essa indicação corretinha da classe 3 em pacientes em crescimento, tá?
Tá lá no Instagram, no feed nosso, tá no Facebook, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar, separar o caso aqui. Muito bem. Vocês vão ver que bacana esse caso, ele tem um senão aí que é interessante, tá? Em relação ao terceiro molar. Tá indo pro Nordeste ainda, Fran? Franzon, Joselene, tá indo pro Nordeste? Você dava aula lá, eu fui dar aula lá em Teresina? Recife, agora eu não lembro. Vamos lá. Deixa eu virar aqui a câmera. Ó, gente, pode ir fazendo pergunta aqui, tá? A gente vai tentando responder junto. Não mais, né? Complicado. Vamos lá. Então vamos ver essa paciente aqui, ó. Uma paciente que nos procurou. Vocês vão ver a oclusão dela para saber a queixa que ela tinha, né? Não tem queixa facial nenhuma. Ela tem um pouco de convexidade facial? Até tem. Mas falar para mim que a gente tem que essa paciente ia ter queixa de... Opa, desculpa. De face aqui, não, né? Então uma face boa. Uma moça de 15 anos de idade, não tinha problema nenhum quanto à face. João Pessoa, isso aí. Eu fui uma vez, passei dois dias dando curso lá, né? Depois não fui mais também. Fui como professor convidado, né? Vamos lá. Então essa menina veio nos procurar e a queixa dela era apinhamento e ela tem um pouco de mordida aberta anterior. Ela não conseguia morder nada aqui na região anterior. Da hora que fazia protrusiva, não tinha contato dos dentes aqui, ó. Tá? Então essa paciente, ó, até que tem a linha média centrada, tem uma certa atresia dentoalveolar e ela apresentava uma classe 1 perfeita antes de iniciar o tratamento, né? Ou seja, no início do tratamento. A oclusão dela tinha um formato um pouco triangular, mas era dentário isso, não era dentoalveolar. E esse apinhamento inferior, ó. Tá? Com esse apinhamento inferior aqui, era a queixa principal da paciente. E que ela não conseguia cortar nada com os dentes da frente. Tá? A hora que ela protruía aqui, ó, não tinha contato. Ela não conseguia dar contato nesses dentes, que não tem trespasse vertical. Um pouco aberta a mordida dela. A panorâmica mostrando pra gente, tava com os terceiros molares sem espaço, tá? Aí entra uma outra coisa, pessoal. Como que a gente lida com essa situação do terceiro molar sem espaço? Eu era muito radical com isso no início que eu fazia ortodontia. Olha, você tem que tirar os terceiros molares antes de iniciar o tratamento ortodôntico. Muito bem. Tinha um monte de paciente que não voltava. Não voltava porque não tirava o terceiro molar, tinha medo de tirar, não sei o que, e não voltava. E aí o que acontece? Se eu falo para o paciente que ele tem que tirar o terceiro molar e ele está sossegado, ótimo. Se ele fala, meu Deus, mas tem que tirar, a mãe eu não quero, a menina já fala na frente da mãe, do pai. Bom, se ele não for me atrapalhar no tratamento, no meu tratamento ortodôntico, no nosso tratamento, se ele não for atrapalhar, bom, tudo bem, ué, tira depois então. E tá aqui, ó, tá o dado pedido, tá assinado por mim, tá aí, pronto, né? Nós temos uma cópia, eu pedi para tirar. Tá? Mas não é sempre assim. O paciente às vezes fala, ó, doutor, se eu não tirar o dente não dá para fazer o tratamento? Então vamos lá. Se eu tenho que distalizar dente aqui na mandíbula, ó, se eu tenho que distalizar os molares inferiores, vocês sabem que hoje com o buccal shelf a gente faz isso, né? Tranquilo. Ana Luísa, dentista, tudo bem? Glaucia, Paixão. Vamos lá. Então, eu não conseguiria distalizar dente aqui na mandíbula com esse terceiro molar, né? Ó, sem chance. Agora, eu não precisava de distalizar dente aqui nela em relação ao terceiro molar. Muito bem. Agora, e na maxila? Na maxila, se eu precisar de distalizar molar, eu tenho o terceiro molar. Tá? Tá aqui. Ele vai me impedir a distalização? Um pouco sim, mas não muito. Tá? Por quê? Só se eu tiver que distalizar muito, né? Porque aí ele me atrapalha. Mas se eu tiver que distalizar pouco, a gente pode até pensar que ele atrapalha. Mas aqui atrás, gente, tem o tuber da maxila. O tuber aqui atrás, ó. Então esse dente vai embora para trás, se for o caso. Agora aqui embaixo não. Nós temos um ramo ascendente. Na mandíbula tem o ramo ascendente da mandíbula. E aí você não consegue distalizar esse molar, distalizar primeiro, segundo e terceiro molar. Trava tudo aqui, ó. Reabsorve dente de segundo, a raiz do segundo molar e tudo mais. E no superior, a gente sempre tem essa ideia também. Não, vou distalizar, tem que tirar. Muito bem. Então vamos ver o que aconteceu no caso dessa moça aqui, tá? É uma coisa interessante até para a gente ver e chegar à conclusão em relação ao terceiro molar superior, tá bom? Vamos lá. Ó a mordida um pouco aberta na região anterior ali.
Vamos falar, tá no mesmo nível, não tem trespasse vertical nenhum, mas a hora que ela protruía não dava contato, desocluía tudo ali em canina e pré-molar e não dava contato, ou seja, é aquele paciente que não consegue abrir um saquinho de maionese, um saquinho de ketchup com a boca, ele vai dar uma mordida no lanche, a hora que ele morde, ele puxa o lanche, fica, o pão corta, mas o bife não fica pendurado na boca, então é um problema, né? E aí nós temos aqui algumas medidas, não vamos nos prender em medida hoje não, mas só para vocês terem uma ideia, em relação àquele perfilzinho convexo dela, é muito pouco. O ANB, deixa eu dar um zoom aqui, ó. O ANB, 2,36 o ANB dela, né? Nós estamos aqui sem problemas severos nenhum aqui. Inclinação de incisivo superior 28, inferior 25. Superior está um pouco mais vestibularizado, né? 28 graus. Normal é 22, inferior está normal. Vamos ver o ímpar aqui. 92, está bem próximo do normal, tá? E essa mordida aberta anterior aqui, com esse trespasse, devido a essa atresia atento-alveolar dela. Então vamos lá. Montamos o nosso aparelho. Sandra Polinari, tudo bem? Tiago Vasconcelos. Pessoal, desculpa aí, eu fico olhando lá às vezes e eu quero vir aqui falar oi para vocês da Senar e às vezes eu perco o fio da meada, então vou ficar fixado lá. Quando nós montamos o aparelho dessa paciente, tá vendo que hoje a gente monta aparelho, quase assim, são poucos os casos que nós bandamos os dentes, tá, gente? Eu não vou falar que eu não uso mais banda de jeito nenhum, porque não posso ser extremista desse jeito, né? Mas a maioria dos casos hoje a gente não usa mais banda. Por quê? Expansão a gente faz com mini implante extraalveolar. Distalização com mini implante. Eu não tenho, a não ser que eu vá fazer uma disjunção. Mas expansão dentoalveolar não, né? Distalização, intrusão, tudo com mini implante. Ancoragem, tudo com mini implante. Então eu não preciso de barra transpalatina para ancorar molar, arco lingual, né? Para fazer expansão dentoalveolar, um quadriélix. Nós não precisamos disso, né? Então a gente não banda mais. Olha que sossego que é um aparelho sem banda. Lógico, tem paciente que foi quebrando, né? Mas a maioria não. O material de colagem hoje é muito bom. Aí você cobre um pouco o tubo do molar. Eu não deixo muito excesso, mas no molar eu deixo um pouquinho, ó, e cobre um pouco as aletas ali para ajudar, tá? Tem trabalhos mostrando que um pouquinho de resina em cima da aleta ali já aumenta muito a resistência. Aí essa paciente nós montamos o aparelho superior e fomos montar o inferior. Quando eu montei o inferior, ela estava dando contato em bract. Estava dando contato de ponta de cúspide em bract. E em vez de, antigamente eu desgastava bract, né? Parei com isso, gente. A não ser que seja um bractzinho, ali, uma aleta que está tocando só. Mas ela estava desgastando. Então, o que a gente faz? Olha um levante lá atrás, ó. Olha um levante lá. Tá? Aí a gente faz um levante lá na região posterior, pequeno, baixo, só o suficiente para não tocar. Agora, ó como está próximo aqui a ponta de cúspide da aleta, ó. Se não tivesse feito o levante lá, estava tocando aqui, tá? Fala, Mauro Macedo, meu amigo, tudo bem? Mauro Macedo, nós fizemos uma participação na live do Mauro aí, né? Não foi na sua. Fizemos junto até depois. E eu assistindo uma live dele, ele falando do tratamento da classe 3, do protocolo Manhães. Obrigado aí pela força de divulgação. Então, olha lá, a mordida aberta, né? Aberta por causa do stop posterior, mas a gente vê uma curvatura no arco aqui, ó, que realmente tinha uma curva de SP acentuada, mais acentuada no superior, né? E isso não é interessante. Então, nós estamos alinhando e nivelando, tá bom? Esse primeiro arco de nivelamento, pode ver, o superior já é um 0. Eu não sei se já não é até acho que é redondo, ainda no 16. Eu vou assim, ó, um 12 ou 14 termo inferior, depois já vou para um 16 por 16 termo, tá? E a gente evolui. Então o superior já está indo até segundo molar. O inferior, como é um 14 termo aqui, ó, a distância intertubos nos molares é grande. Se você passa o fio aqui, o primeiro fio, ele fica soltando lá atrás. Aí o paciente fica reclamando que está soltando, fica preocupado, tem que vir no consultório que está soltando. Então não passa o primeiro fio até o segundo molar. A partir do segundo fio, que é um fio mais resistente, aí sim você pode já levar até o segundo molar, tá? Porque esse fio 0,14, que força que ele vai fazer lá no segundo molar também, tá? Então não tem problema não precisa de chegar ele no segundo. Passou para o 16, ou qualquer outro fio mais pesado, já vai para o segundo molar, que ele não fica escapando lá do fundo, tá? Fala, Anderson, tudo bem, parceiro? Prazer tê-lo aqui conosco também.
Angélica, termo mesmo no convencional, Angélica, eu usei muito tempo autoligável, depois parei de usar autoligável. Tem alguns casos que eu comecei porque o paciente pediu, mas assim, eu não tenho a ideia de que o termo ativado ou o super elástico ou os arcos expandidos seja para usar só em autoligável, tá? Você pode usar ele em qualquer tipo de bracket. Esse aqui é um bracket convencional, sem problema nenhum, nós estamos usando um termo ativado. Não tem problema não, tá? Se você quiser, não, Fernando, eu não quero usar um termo aqui, eu quero que faça um pouco mais de força e tal. Tá, mãe, tá com 14 na Itália. Mas para mim não tem problema nenhum não, tá? Não tem problema quanto a isso. Isso não é um empecilho para a gente falar assim, mas eu só uso o termo em autoligável. Não, nós vamos usando o que tem melhor em cada técnica aí, tá? Olha lá, a Joselene, olha lá, fios termos sempre, né? Independente, tá, da técnica, você pode utilizar os fios, né? Por exemplo, eu uso a mecânica arco-base de Richts, eu uso os cantilevers e as alças do arco segmentado, a gente usa esporões, a gente usa mini implante, então o que a gente faz? A gente vai usar a melhor arma contra aquela guerra, né, que nós estamos entrando, que é corrigir a maloclusão, é uma batalha que nós estamos entrando, qual que seriam as nossas armas, então nós temos que ter um arsenal bom para a gente passar bem tranquilo por ela. Então essa é a ideia, usar o que tem de melhor em cada técnica, a gente vai pegando. Eu não consigo seguir uma técnica, falar assim, só isso que eu faço, é isso e acabou. Por exemplo, o straight war. O straight war puro, se você for ver, ele te emperra num monte de coisa o arco reto. Vai fazer um tracionamento de canino, vai fazer uma verticalização de molar, né? Vai fazer um binário. Como é que você vai fazer isso com o straight war puro? Eu só sei, por exemplo, colar os brackets na altura correta e trocando os fios. A hora que pega um problema mais complexo, um pouco empipinou. E aí o que eu entro? Aí eu entro com arco segmentado, para ajudar a tirar aquela complexibilidade. Eu entro com mini implante, alguma coisa, e depois toco o carro para frente com o straight war. Né? Então nós vamos pegando várias alternativas de várias técnicas que nós temos. Né? Se a gente for seguir uma só, né? Ser muito xiita, assim, ser muito só aquilo, a gente acaba ficando com poucas alternativas aí perante alguns casos que você vai tratar, que vai pegar. Forças leves, olha lá. E aí, gente, olha aqui. Está aqui montado o nosso caso. Estamos fazendo o nosso alinhamento inicial, alinhamento e nivelamento, né? Colocamos esporões no superior, vocês estão vendo aqui. O paciente tinha um pouco de mordida aberta, tinha um pouco de interposição lingual, então a gente põe esporões. Fernando, você põe esporões aonde? Na maxila, no superior, no inferior, nos dois, onde que é? Então vamos lá. Onde que ela estava pressionando a língua aqui, ó? Olha os dentes superiores, como abria a mordida aqui na região anterior, ó, né? Como nós temos uma vestibularização dos superiores, que nós vimos até na cefalometria. E no inferior, está até verticalizado os dentes inferiores, ó. Ou seja, ela não tem pressionamento lingual aqui nesses incisivos inferiores. Ela tem aqui, ó, no superior. Tá? Deixa eu ver aqui. Daniel, você perguntou para mim de sorriso gengival? Espera aí. Ó. Aí não, tá? Ela não tinha nada de sorriso gengival. Inclusive, ela não tá com aquele baita sorrisão, né? Mas nós podemos aqui... se tiver necessidade aqui, até destruir um pouquinho, a gente pode, tá? Sorriso gengival não. Se ela tem sorriso gengivoso, eu não poderia extruir nada desses dentes anteriores, né? O diagnóstico de extruir ou não incisivos, ou intruir ou não incisivos, tá na linha do sorriso, no quanto expõe de incisivo em repouso, tá? Tomem muito cuidado com intrusão de incisivo superior. Nós podemos rejuvenescer ou envelhecer nosso paciente através desses movimentos. Se nós extruirmos, nós estamos rejuvenescendo. Se nós intruirmos, nós estamos envelhecendo. Então tem que saber a indicação muito precisa disso, né? E é a linha do sorriso que vai mostrar isso pra gente, né? Então vamos lá, deixa eu tocar lá pra frente. Daniel chegou cedo hoje, né, Daniel? Não perdeu o horário não, né? Opa, tava nadando ontem. Então estamos aqui fazendo nosso alinhamento, os esporões. Então vamos lá, esporões. Se é uma classe 2, põe esporão na maxila.
nos dentes superiores, tá? Porque a língua pode estar pressionando mais a maxila, os dentes superiores. Se é uma classe 3, põe esporões nos dentes inferiores. Eu estou falando, não é desse caso, tá? Só para vocês saberem quando que põe esporões. Opa, desculpa. Então, e quando põe superior e inferior? Numa classe 1 com biprotrusão, classe 1 com mordida aberta, aí a gente põe esporões superior e inferior. Se não a regra é, no superior, só põe no superior classe 2, só põe no inferior classe 3. E nos dois, classe 1. Beleza? Jack Serpa, double plan. Isso aí, duplo plano oclusal. Você está com a técnica do Sato aqui, hein, Jaques? Sadao Sato, o espanhol, não, da Bolívia, como é que é o nome dele? Roberto Velasquez, né? Vamos lá, perfeito, mas vamos lá. E nessa fase aqui, vocês estão vendo que nós estamos sempre controlando, sempre que eu ver nas lives para vocês eu falo, de nós pedirmos a documentação radiográfica de 6, 8, 10 meses, é o Gil Mil, Sadao Sato, isso aí, sério, Jaque, perfeito. O que a Jaque Serpa está falando aqui, pessoal, é uma mecânica do Sadao Sato, do Slavishevsky, lá de Viena, sobre mudanças de plano oclusal na classe 2 e na classe 3, corrigem os problemas antero-posteriores, sagitais, corrigem no vertical, tá? Mas aí não vamos entrar nisso não, senão a gente vai ficar aqui muito tempo falando e ficar louco, que inverte muita coisa na ortodontia, mas vamos lá. Mas é interessante. Então eu peço a documentar as radiografias para ver duas coisas. Eu começo o tratamento entre 6 e 9 meses, isso é um protocolo, tá? De reabsorção radicular. Entre 6 e 9 meses a gente pede uma panorâmica com periapicais dos dentes anteriores. E depois vai acompanhando isso e dependendo do que você vê de reabsorção, você tem uma atitude para tomar. Mas vamos lá. O que seria aqui, o que eu estou vendo nessa radiografia? Eu estou vendo paralelismo radicular e estamos vendo nível de reabsorção, que tem as periapicais também. Então, dá uma olhada como que está o paralelismo radicular do paciente. Foi a primeira radiografia que nós fizemos. Então, por exemplo, superior está tudo legal, o paralelismo, deixa eu chegar mais perto aqui, joia, inferior, esse semiarco esquerdo está legal, o anterior está legal também, esse lateral um pouco corrigir, e aqui ó, esse primeiro premolar inferior, olha a crista marginal dele lá, a diferença lá na radiografia a gente vê, tá? Isso aqui eu tenho que corrigir, porque isso aqui me está dando reflexo até lá dentro, intraoral, né? Na altura da crista alveolar, da crista marginal. Então isso é interessante. Lembra que eu falei que paralelismo radicular dá estabilidade para o tratamento e um melhor engrenamento funcional depois. Tá. Aí, o que aconteceu? Essa paciente, nós alinhamos, nivelamos, tiramos o levante oclusal e ela ficou em 2. Depois que alinhou e nivelou, que expandiram os arcos, ela ficou em 2, ó. Esse 2 que vocês estão vendo aqui, tá? A hora que eu tirei esse levante oclusal, ele não dissolveu não, ele não voltou para 1, ele manteve em 2 aqui, tá? Então isso estava mostrando para a gente que estava tendo uma compensação também dentro do alveolar ali. Então tá, então eu vou colocar dois mini implantes superiores, crista infrasigomática, que é extra-radicular, para eu corrigir um pouquinho essa classe 2 que se instalou aí. Então, muito bem. E aí nós pedimos a panorâmica para instalar, e era mais do lado direito a classe 2. Então eu falei, vou colocar um mini implante só do lado direito e eu destalizo aqui. Aí eu pedi para ela tirar o dente, ela não queria. Eu falei, tira pelo menos esse terceiro para mim, só esse, então? Tá bom, então eu tiro. Aí ela tirou um dente, foi duro fazer tirar, tá? E aí eu vim, aí o outro lado estava um pouco também, eu pus do outro lado, falei que era muito pouco, eu falei, eu vou tentar levar assim mesmo, né? Então olha lá, eles estão lá no posterior. E o que nós fizemos aqui? A ideia também era de intruir um pouco o posterior para ajudar a fechar a mordida anterior, tá? Olha lá, já está com um elástico preso no arco de nivelamento ao mini implante. Muito bem. Agora, desculpa, deixa eu voltar aqui. Nós estamos com o mini implante, crista infrasigomática, preso o elástico de... Deixa eu mostrar para vocês mais de perto. Olha lá, ó, de intrusão.
bilateralmente, tá? A gente começou intruindo posterior para melhorar, para fechar a mordida anterior, tá? E melhorar um pouco essa classe 2. Porém, não foi o suficiente, só isso, porque estava um pouco em classe 2. E aí, vamos lá. Teve uma pergunta essa semana, acho que foi ontem, do Daniel, né, Nikini? Ou do Vitor, não, do Vitor Colosso. Ó, Vitor, ele tá aí hoje também. Ele perguntou, Fernando, mas a hora que você coloca essa força aqui, ó, para intrusão, ela não vai vestibularizar os molares? Sim, perfeito. E nós temos que entender de biomecânica. Por quê? Se eu quero expandir um pouco mais a minha arcada, perfeito. Eu ponho a força aí, não me preocupo com os molares, não me preocupo com o torque. Agora, e se eu não posso vestibularizar os molares? Aí eu tenho que fazer o que, gente? Nesse segmento posterior aqui, ó, eu tenho que dar torque lingual, palatino, né? Progressivo. Torque nesses dentes posteriores, torque palatino, resistente. Por quê? Para resistir à vestibularização que esse elástico vai fazer, porque ele está passando à frente do centro de resistência dos molares. Tá? Se ele está passando à frente do centro de resistência dos molares, está aqui, ó. Centro de resistência do molar, está aqui. Para intruir de corpo, teria que passar aqui a linha de ação de força. A gente não consegue. Estou passando à frente. À frente. Se eu estou passando à frente, gente, o que vai acontecer? Sempre que minha força não está passando no centro de resistência, ela vai rodar, ó. Ó, vai rodar. A força está puxando aqui, ó. Ele vai intruir e vai vestibularizar. Se tivesse passando aqui, ele iria intruir e lingualizar. Né? Essa rotação, essa rodada é o momento, ó. Passou fora do centro de resistência, vai ter um momento aqui de vestibularização, no sentido aqui, é anti-horário, né? Desculpa, no sentido horário, tá? Então vamos lá. Então nós entramos com essa mecânica de intrusão. Estamos intruindo posterior, tá sem levante nenhum, lógico. Olha lá, bilateralmente, sendo feita a intrusão, com elástico, normal. E aqui, eu me preocupei com o dente vestibularizar? Não, porque olha aqui essa cúspide aqui do primeiro molar, ó, quase cruzando lá na posterior. Então eu queria mesmo expandir um pouco mais aí, tá? Bilateral. Senão é só dar o torque. E aí nós entramos com essa mecânica aqui, ó, de retração anterior. Fernando, mas você já fechou a mordida? Não, não fechei a mordida. Mas vocês vão ver que quem assistiu ontem a aula, eu vou mostrar aqui um reprise só de um movimento, o que acontece na biomecânica desse movimento aqui, ó. Aqui eu consigo relacionar o sagital de 2, né? Distalizar dente e fechar a mordida anterior. E intruindo o posterior, fazendo o que esse elástico aqui estava fazendo, ó. Então vamos lá. Como ela estava um pouco em 2, eu fiz isso aqui, ó. Olha aí a força que tá. Olha aqui que era a classe 2 dela, como que tava. Isso aí, ó. Meia classe 2, tá? Muito bem. E aí nós temos uma força. Onde é o centro de resistência da maxila? Um fio ligado todos os dentes. O inferior já alinhado e nivelado. O superior e inferior tá com fio 19 por 25, vamos falar, fio pesado. A mordida aberta. O centro de resistência está entre os prés aqui, ó. Entre o terço médio e cervical da raiz. Aqui, entre os premolares. Aonde está passando nossa linha de ação de força? Acima, no centro de resistência, abaixo ou acima? Está passando abaixo. Vamos lembrar de ontem, ó. Vem a linha de ação de força, passa pelo centro de resistência, ele está aqui, ó. Passou pelo centro de resistência, circula ele, ó. Eu vou fazer essa animação lá. Rotação, vai rodar no sentido horário. Então todo esse bloco aqui, ó. Se eu passar acima do centro de resistência, ele faz isso. Se eu passar abaixo, ele faz isso. Tá? Como que é isso, então? Vou mostrar aqui. Vou sair daqui. Vou abrir aqui embaixo. Aqui. Deixa eu abrir essa tela aqui, ó. Então, vamos lá. Olha o que vai acontecer. Vou mostrar só essa aqui, tá? O que vai acontecer numa retração de classe 2. Meia classe 2, igualzinha àquela. Só que aqui não tem a mordida aberta anterior. E lá tem. E lá tem. Então, tá. Nós alinhamos, nivelamos. Muito bem. Vamos colocar o nosso mini implante aqui. Crista infrazigomática. Entre o primeiro e segundo molar. 10, esse aqui é 10 por 2. 2 milímetros de diâmetro.
transmucoso de 2, ele fica 5 milímetros para fora aqui, a cabeça dele, da mucosa, tá? Ele tem 2 milímetros de espessura, de diâmetro e tem 10 de comprimento. Hoje, nós estamos tendo mini implantes com 4 de transmucoso, com 6 de transmucoso, com 8 de transmucoso, tá? Porque nós estamos vendo várias áreas para colocar mini implante. Então, vamos lá, nós estamos com essa situação. Se eu ligar direto aqui, ó, opa, espera só um pouquinho. É esse aqui que eu quero mostrar. Tá, vamos para frente aqui. Ó, vamos lá. Nós temos aqui a classe 2, não tem a mordida aberta. Colocamos o mini implante e ligamos direto no canino. Se eu fizer isso aqui, eu tenho que saber qual o movimento que vai gerar em todo esse bloco nosso. Eu mostrei isso ontem para quem estava aqui, né? Mas vamos lá, é só ver de novo para lembrar. Muito bem, se tem todos os dentes unidos, todos os dentes estão unidos aqui, então é um bloco só. Tudo isso aqui é um bloco só. Isso aqui é um bloco só. Tá, então o que nós vamos fazer? Onde é o centro de resistência desse bloco? Maxila. Entre os premolares. Tá? Entre primeiro e segundo premolar. Entre o terço médio e cervical da raiz, aqui, ó. Então vamos. Olha a nossa força onde está passando aqui, ó. Né? Estou puxando esses dentes para trás. A força está passando abaixo do centro de resistência. Então vamos fazer aquilo que eu ensinei todo mundo a fazer aqui, ó. Vamos lá. Nossa força está vindo aqui. Vai indo, vai indo, vai indo. Passou pelo centro de resistência, circula ele. Opa, vamos circular ele, deixa ele dentro do círculo. Ó o momento. Que sentido? Horário. Muito bem. Então se é no sentido horário, ó, esse lado vem para baixo e esse lado vai para cima. Aqui para baixo, aqui para cima. Então vamos fazer de novo. Linha de ação da força, passando abaixo do centro de resistência. Passou abaixo, circula ele. Vai rodar nesse sentido. Quer ver? Ó que simples, ó. Caneta, centro de resistência dela. Vai de corpo. Passou abaixo do centro de resistência. Rodou, sentido horário. Passou acima, rodou no sentido anti-horário. Essa rotação aqui, ó, é o momento. Momento sentido horário, momento sentido anti-horário. Tá? É bem tranquilo pra gente entender isso. Então vamos lá. Aí a gente. Quer ver, ó? Para quem. Se alguém teve um pouquinho de dificuldade, ó. Deixa eu vir aqui. Se eu tenho um bloco desse, o centro de resistência dele está ali, e eu passo a força, ponho a força aqui, o que vai acontecer nesse bloco? Ó, a força está passando abaixo do centro de resistência, ó. Então o que vai acontecer com ele se ele tiver... Aqui é o centro de rotação dele, centro de resistência. Ele vai rodar nesse sentido, não vai? Ó, porque está passando abaixo. Muito bem. Olha lá, passou abaixo. Vai rodar como? Circula o centro de resistência. Sentido anti-horário. Vai rodar assim, ó. Né? É tranquilo para entender isso, ó. Vai rodar nesse sentido, momento no sentido anti-horário. Olha lá, é representado assim por essa seta, ó. Aqui embaixo, ó. Distalização, ele vai para trás, né? Naquele sentido, o sentido da força, e um momento de rotação, porque não passou no centro de resistência. Então tá, agora imaginem que isso aqui é a maxila. E olha o centro de resistência ali, entre os premolares. O que vai acontecer com essa maxila? Vai rodar. A hora que o arco de nivelamento pesado é um corpo único a maxila, olha lá. A linha de força passou abaixo do centro de resistência, tá bom? Então vamos lá. Então vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Ligamos direto. Centro de resistência. Linha de ação de força vai gerar um momento no sentido horário, ou seja, vai intruir posterior e vai extruir anterior. Tá? Eu acho que ficou legal para entender agora, né, gente? Assim, desculpa quem já entende disso perfeito, tá? É que quando ensinaram biomecânica para mim no curso que eu fiz lá atrás, foi uma loucura de tanta seta, tanta coisa, tanta loucura que eu fiquei perdidinho, que essa história de momento que era uma loucura. Pô, é tão simples de entender o momento, explicando de uma forma mais tranquila. Aqui a seta está mostrando que vai intruir posterior e vai extruir anterior. Muito bem. Agora vamos lá. O que vai acontecer com esses dentes, então, na retração? Pronto. Abriu o posterior. Abriu o posterior.
e fechou a anterior. Só que aqui, como ela não tinha mordida aberta, deu sobremordida. Tá? Então, muito bem. E se eu não quero que faça isso aqui? Se eu não quero que dê sobremordida? Naquele caso meu, eu quero. Por isso que eu vou ligar direto no canino o fio, o elástico. Se eu não quiser, acho que está em seguida aqui, ó, que eu tinha aberto aquela hora. Aqui. Põe um mini implante um pouquinho mais alto a cabeça dele, para apoiar na cabeça dele mais alta. O centro de resistência está ali. Aí na hora que eu for colocar minha força, eu quero passar pelo centro de resistência. Aí a gente faz um gancho aqui no anterior, ó. Olha lá. Põe um gancho aqui. Aí, ó a direção da força, ó a linha de ação de força. Aí ela vai passar aqui no centro de resistência. Se ela passou no centro de resistência direto, não tem momento nenhum, não tem circular nem para um lado nem para o outro. Aí ela vai levar de corpo todo o bloco nosso. Tá? Muito bem. Então vamos voltar lá para o caso nosso, que a mordida está um pouco aberta. Tudo bem, pessoal? Entenderam bem? Beleza. Valeu, Vitor. E aí, olha só que interessante. Nós colocamos do lado direito e do lado esquerdo, para corrigir um pouco também. Do lado direito, ela tinha tirado o molar. O terceiro molar, né? Olha o mini implante lá, tá? Entre o primeiro e segundo molar. Tá aqui o outro mini implante, entre o primeiro e segundo também. E aqui ela tem o terceiro molar. E olha o degrau que formou ali, ó, entre o segundo e terceiro. O que significa isso? Foi distalizando aqui primeiro, segundo, e o terceiro que ela não quis tirar, também distalizou, porque aqui atrás é o tuber da maxila, ele inclina para trás. Esse dente faz isso, ó. Tá? Ele faz isso. Lógico que seria melhor se ela tivesse tirado. Se fosse uma classe 2 total, se ela não tivesse tirado, eu não começava o tratamento. Tá? Aliás, esse tratamento, se fosse classe 2 desde o início, eu tivesse visto que ia virar uma classe 2, eu já tinha falado que se ela não tirasse o terceiro, eu não ia tratar. Mas foi bom para eu saber que quando for pouca coisa, se o paciente não tiver tirado, eu posso fazer o tratamento. Vocês viram que ela tirou o superior e tirou o inferior aqui também, né? Ó. E do lado de cá ela não quis tirar. Custava ter tirado já? Vai entender. Ah, olha o paralelismo lá das raízes, tá? Na região de pré-molar que estava ruim, ó. Corrigimos, tá? Então agora nós estamos tudo bem paralelo, tranquilo. Em relação à reabsorção, arredondamento apical só, tranquilo. E vamos que vamos. E aí, olha lá como está encaixando agora o canino, ó. O pré-molar. Estamos puxando direto aqui, fazendo aquela mecânica. E olha o que aconteceu lá atrás. Ó, exatamente o que aquela biomecânica mostrou pra gente. Fecha no anterior, fechou, e aqui até abrir um diastema, e abre no posterior. Depois a gente tem que encaixar lá atrás, tem que hospedar lá atrás. Mas vamos lá. Vamos continuar. Olha lá. Ó o bonitão lá atrás, aberto. Deixa eu ver se dá para dar uma clareada. Não, não dá. Mas olha lá, ó. Fechou o anterior e abriu o posterior. Aquele movimento que a gente queria que fizesse para fechar a mordida anterior. Se eu não quisesse que descesse o anterior e nem que levantasse o posterior lá, que não tivesse esse giro aqui no sentido horário, eu teria colocado o quê? Entre lateral e canino, teria subido um gancho aqui, nessa altura aproximadamente, e aquela cabeça daquele mini parafuso teria, na instalação, já colocado ela ficando mais para cima, para a linha de ação de força passar aqui pelo centro de resistência, ó, entre os pré-molares, entre o terço cervical e médio, tá? Então é isso, esse caso aqui. E aí, olha lá uma outra radiografia, vamos acompanhando, vamos sempre vendo reabsorção. Olha o degrau lá atrás, vamos esquecer dele. Então, mostrando que distalizou o molar. Agora, se fosse aqui embaixo, não distalizava não, viu, gente? Aqui na mandíbula, pode esquecer. O terceiro molar crava ali no ramo ascendente da mandíbula ali, ó. Não deixa de jeito nenhum. E aí, aquele diastema, nós estamos fechando ele agora, fiz 2 alças. Fernando, mas por que você fez alça? Não podia passar um elástico corrente? Podia.
Mas como eu estou com um fio pesado aqui, para controlar o torque também, não queria perder o controle de inclinação dos dentes, ele gera um atrito muito grande na região posterior, tá? Então o que eu faço? Eu não quero demorar não, eu faço 2 alças de bull aqui, poderia fazer com elástico também, tá? Faço 2 alças de bull aqui, ativa ela, fecha em um mês e meio, tá fechado. Agora olha lá atrás. Que bacana, ó. Olha como a biomecânica é certinha. Por isso que a gente tem que entender essa mecânica quando a gente vai fazer. O que eu falei ontem, é só colocar o mini implante, colocar o elástico lá na frente onde você quer, ou lá atrás onde você quer? Não. Você tem que entender desse processo de inclinações, onde é o centro de resistência do local que você está mexendo, ou do dente que você está mexendo. Se eu vou passar fora do centro de resistência, eu vou ter uma rotação, que é o momento, né? Agora aqui atrás é só intercuspidar, né? O outro lado um pouco menos. O que vocês estão vendo aqui, ó, ligado ao mini parafuso, é um fio de ligadura metálica, porque nós não distalizamos aqui, então travei o canino, ó, o canino está amarrado até o crista infrasgomática. Olha a abertura lá atrás, tá? Perfeito, gente, para paciente classe, olha que bacana vocês usar essa mecânica, paciente classe 2 com mordida aberta anterior, ou mordida aberta esquelética, aquelas classe 2 assim, ó, maxila tá aqui, mandíbula tá aqui assim, ó, e aberto, aí você intrui assim, ó, e a mandíbula até roda, porque você intruiu o posterior, tirou o contato aqui atrás, que beleza, que beleza. Quer ver na mordida aberta? Vai, vamos lá, vai. Assim a gente mostra só um caso, mas a gente, olha aqui na mordida aberta, ó, nessas classe 2 que quando chegava no consultório da gente, a gente falava, meu Deus, isso é cirúrgico, né? Ó que gostoso agora, ó. Ontem eu mostrei isso, mas é bom quem viu ver de novo. Classe 2, quase que total aqui, né? Total. Mordida aberta anterior. Ó que tranquilidade. Alinhou, nivelou, tira terceiro, tá? Aqui é bastante. Mini implante. Aliás, toda vez tira terceiro, né? Essa paciente que não quis tirar. Mini implante, crista infrasgomática. Liga diretamente no canino. Por quê? Eu quero passar abaixo do centro de resistência que está aqui, ó, entre os press. Passou abaixo do centro, circula o centro de resistência. Sentido horário. Ó, horário. Desce anterior e sobe posterior. Desce anterior e sobe posterior. Centro de resistência. Passou abaixo do centro de resistência, vai fazer um momento no sentido horário. Como que representa o movimento aqui? É uma seta para distal com o momento, tá? Com a rotação. Então vai intruir posterior e extruir anterior, ó. É o que eu quero, porque você tira o contato posterior, a mandíbula já roda um pouco mais para o anterior e esse superior aqui desce. Agora, lógico que você não vai poder fazer isso se o paciente tiver sorriso gengival. Tem que aprender a analisar tudo, né? Olha lá. Tá? Então, isso é muito interessante, ó. Colocou, vou mais rápido. Mini implante, liga direto no canino, tudo amarrado, canino amarrado com ligadura metálica. Centro de resistência, passou abaixo do centro de resistência, circula ele, sentido horário. Fernando Ronaldo Pacheco. Para retração, qualificação você usa qual fio? Desculpa, o fio, beleza. Ronaldo, eu quero, depende do controle que você vai querer nos dentes anteriores. Se eu tenho que ter um controle preciso da inclinação deles, ou seja, ele está na inclinação que eu quero. Se eu vou trazer ele ali, eu tenho que usar um fio 19x25 com torque vestibular resistente, de aço. Porque, pô, Fernando, mas só retangular não adianta? Não, porque tem a folga. Lá dentro, ó, do slot tem a folga do 19 pro 0,22. Então o que acontece? Essa folga é o suficiente para o dente verticalizar assim, ó. Fazer isso aqui, ó. Enquanto você está retraindo. Hora que acabar a folga, aí ele para. Então o que você tem que fazer? Coloca um fio pesado e dá torque vestibular resistente. E aí você retrai. Agora, Fernando, está super vestibularizado. Eu quero que ele verticalize um pouco. Põe o arco retangular e não dá o torque resistente. Deixa ele retrair. Tá? Essa é a ideia. Tudo bem? Rômulo, nós vamos sobre. Eu falei de mordida aberta, né? Você está pedindo para falar de mordida profunda? Vamos falar assim então, tá? Foi bom você pedir, porque vocês vão pedindo, eu vou vendo o caso clínico para isso. Então você fica aí que acompanha a gente até na quinta-feira da semana que vem, até na quarta, tá?
Depois no final da live eu vou falar para vocês sobre o workshop que nós vamos fazer, bem legal, bem interessante, tá bom? Nós vamos falar, então até na quarta-feira da semana que vem tem live aqui. Vai pedindo aí que a gente vai colocando. Olha lá, vamos fazer a movimentação. Vai instruir posterior, instruir anterior. E vai fazer isso. Olha a mandíbula como rodou. Ótimo! Manda bala! Então é isso que nós fizemos nesse caso. Vamos lá. Voltar para ele aqui. Olha lá. Abriu o posterior, ó, aquilo que nós falamos. Aí depois você intercuspido aí, tá? Agora imagina isso numa mordida aberta esquelética, que delícia. Aí pronto, ó, fechou tudo. Tá tudo travadinho aqui. Em classe 1, olha que chave de classe 1, né? Isso aqui é gostoso, essa chave aqui, ó. A cúspide do segundo pré-molar, ocluindo na meia entre o segundo pré-inferior e o primeiro molar, né? Olha lá. Muito bem. Fechada a mordida anterior, com trespasse vertical, linha média batendo. Chave aqui também, vamos ver, tem mais foto do final. E finalizado o caso. Olha que bacana. Né? Fechada a mordida que tinha, aquele overjet grande que ela tinha acabou. E todo em classe 1. Intercuspidado posterior. Intercuspidado. Uns dentes bonitos. Ok? E agora vai para a contenção dela aqui. Tá? E essa situação a gente consegue devido à ancoragem esquelética. Tá? Então, pessoal, eu queria falar para vocês que é muito interessante a ancoragem esquelética. A gente entendendo um pouco, não é complexo a biomecânica, se a gente explicar de uma forma mais simples assim, é fácil de entender. E a gente toca legal. Quer ver? Ó? Nós temos aqui... Nós estamos com 50 minutos já da live, então vamos ficar só nesse caso. Deixa eu... só mostrar uma coisa para vocês aqui, aí eu vou abrir a pergunta também, tá? Olha aí quem está aí com a gente. Ó, como biomecânica não é complexo, ó. Sim, contenção superior e inferior, tem que usar, tá, Vitor? Daniel, mordida aberta eu gosto de usar a placa de acetato, tá? E o que eu tenho feito hoje, rapaz, agora eu vou separar para mostrar para amanhã. O que eu tenho feito hoje? Eu coloco nos dentes anteriores aqui, ó, né? Eu coloco como se fosse os attachments dos alinhadores. Eu coloco nos 4 incisivos, ou se o canino estava aberto também, coloco alguns na linha média, no equador do dente ali, vamos falar assim, um attachment ali, tá? Um segmentozinho de resina. Aí eu moldo e faço a placa de acetato de 1 milímetro. Essa placa ela encaixa aqui e ela abraça esse attachment, esse pelotinha de resina aqui, ó. Ela vai chegar até aqui em cima, né? Até na cervical. Mas aqui, ó, ela trava. Então ela não deixa os dentes intruírem. Então, mordida aberta, a gente faz isso, tá? Coloca aí uma placa de acetato e coloca uns apoios para essa placa segurar o dente no sentido vertical. Porque mordida aberta é doidinha para abrir de novo, né? E na sobremordida eu coloco, vou mostrar no caso de sobremordida que o colega pediu, na sobremordida eu coloco um batente anterior, um platô, ele tocando ali a hora que ele fecha. Então vamos lá. Olha aqui que bacana, ó. Ó a biomecânica, ó. Eu tenho que saber o que é força, né? Força, todo mundo sabe. Centro de resistência, vocês sabem o que é centro de resistência. Aqui, o centro de resistência é aqui ou aqui? É aqui, ó. Onde eu empurrar ele vai de corpo. Centro de resistência. Linha de ação de força e momento. O momento é a rotação. Então, ó, um corpo está aqui. Olha o centro de resistência. Se eu passar força por aqui, ó, a linha de ação de força está passando no centro de resistência. Com isso, vai de corpo. Muito bem, não tem momento nenhum. Tá. E se eu passar agora aqui? Gente, isso é básico, né? O que vai acontecer? Imagina qualquer peça aqui, ó. Vai fazer assim, ó. Porque ele está preso aqui, o centro de resistência dele. Então, a linha de ação de força passou fora do centro de resistência, circula o centro de resistência. Só para firmar bem o pensamento, né? Ó, momento no sentido horário. Uma rotação, momento é uma rotação. Sentido horário. Pronto. Momento, sentido horário.
Olha lá. E isso acontece com a maxila, com a mandíbula, o que for, né? E é representado assim, ó. Ele vai para a distal, né? Para a direita e rodar nesse sentido. Essas chavinhas que vocês vão ver, essas setas que vocês vão ver em biomecânica. Aí vem aqui. Olha lá. Passou abaixo. Linha de ação de força abaixo do centro de resistência. Circula o centro de resistência. Sentido anti-horário. Olha lá. Pronto, gente. Isso é biomecânica. Bem básico, tá? Bem básico. Tem binário, tem mais um monte de coisa. Mas o básico, olha lá como é que é representada a seta. É a seta no sentido da linha de ação de força e a seta com o momento. Ok? E aí, foi o que eu mostrei aquela hora para vocês aqui da maxila. Deixa eu voltar a linha aqui. Pessoal, e aí? Gostaram aí da live de hoje? Bacana, nós estamos mostrando os casos. Vocês viram que tem caso complicado, tem caso mais tranquilo, Pietro, tá bom? Vocês gostaram aí? Dá um joinha, dá um like aí pra gente. Não esquece de chamar o amigo aqui no aviãozinho de papel, todo dia aí, dá uma força pra gente, tá? E eu queria saber se tem alguma pergunta, alguma coisa. Eu ia falar, antes de fazer, se alguém já for sair, deixa eu falar, gente, ó. Nós vamos fazer, tem um pessoal pedindo pra gente falar sobre a ortodontia, assim, sobre sucesso na ortodontia, de crescer na ortodontia e tal. Então nós vamos fazer um workshop na quinta-feira da semana que vem, às 20 horas, tá? Nós vamos falar o que é o ortodontista de sucesso. O que é o sucesso do ortodontista, da profissão, da carreira da gente? Que caminho que eu trilhei para chegar nesse resultado que a gente tem hoje, que a gente está sempre buscando, né? Está crescendo. Então, que caminho que eu trilhei? Então, nós vamos fazer esse workshop chama Ortodontista de Sucesso e vai ser na semana que vem, às 20 horas, tá? E para se inscrever, vai ser fechado, não vai ser aberto, tá? Só para quem tiver inscrito lá, na bio aqui na nossa bio lá, é só entrar na minha página aí do Instagram, né? Entra nela, tem a bio lá. Na bio tem o link de inscrição, tá? Aí clica no link, deixa os dados lá e tal. Eu vou postar aqui também amanhã nas redes o link para fazer inscrição. E aí, chama os amigos aí, dá uma força pra gente também nesse ponto aí, tá? Que a gente se dedica bastante a ensinar. Quanto mais gente estiver assistindo, melhor, a gente se sente mais prazer em estar passando isso para todo mundo, tá bom? Então não esquece não, hein? Professor, quando optar pela remoção de 2 molares superiores na correção da classe 2 apoiada em mini implantes? 2 molares, Plácido? Plácido, é assim, ó, hoje com a coragem esquelética, nós diminuímos muito a parte de extração, muito. Eu nunca trabalhei com extração de molar, a não ser quando ele já estava prejudicado, o dente, né? Já estava condenado. Você vai tirar um pré-molar perfeito e você tem um molar com canal feito, com lesão. Mas, normalmente, a gente indicava extração você está falando de segundo molar, pelo que você escreveu aqui, quando tem uma mordida aberta muito grande, esquelética severa. Mas isso antes da coragem esquelética. Hoje, eu não vou tirar nem o molar, em vez dos terceiros? Então, pode ser, porque mas teria que ser uma mordida aberta bem severa, né? E o terceiro não ter erupcionado. Se o terceiro já erupcionou, esquece. Não, aí não adianta, né? Não, aí você vai tirar o terceiro mesmo. Se ele não tiver erupcionado, aí tudo bem. Mas lembra da biomecânica. Olha quando eu estou apoiado no mini implante e faço retração em bloco. Olha o que acontece. Então tá aberto aqui, ó. Ó, tô puxando aqui para trás. Lembra o que acontece? Nós estamos passando aqui, ó. E o que está acontecendo com esse plano? Ó, tá intruindo o posterior, ó. E para ajudar ainda, se você tem esse tanto de mordida aberta, do mini implante, você liga no arco, no molar, além do elástico indo lá na frente retraindo, fazendo isso, você ainda liga o elástico do mini implante ao molar, para ajudar mais na intrusão. Tá? Eu não extrairia segundo molar, a não ser que fosse em vez do terceiro, se fosse um caso muito específico. Agora, se o terceiro já estiver na boca, gente, precisa mesializar tudo aqui, vai distalizar, vai mesializar. Quando ele não está erupcionado é fácil, porque você distaliza e ele erupciona, a gente imagina que ele vai erupcionar no lugar do segundo. Isso superior, inferior eu não faço não.
Alguém, mais alguma pergunta? Não? Ó, estamos com 1 hora agora de live aí, de bate-papo. Se não tem mais nenhuma pergunta, Plácido, estamos aí, cara. Precisou, só entrar em contato, pode perguntar aqui no particular também, ou escreve lá no Instagram, tá? Um abraço, gente. Até amanhã. Amanhã tem mais, hein?